Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Quero compartilhar com os amados o texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto bastante conhecido do Evangelho de João manifesta Jesus como a verdade. Manifesta Jesus dizendo: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há outro que se importe que sejamos salvos. Não há outro intercessor, não há outro nome senão o nome de Jesus. Temos vivido dias em que a manifestação da verdade tem ocorrido no meio da igreja, no meio da sociedade. E a bem da verdade é que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, enfatiza a Bíblia. A verdade sempre vai prevalecer. Há um dito popular que a mentira tem perna curta. E, de fato, a mentira nunca vai prevalecer sobre a verdade. E eu queria discorrer até esse contexto de João sobre a verdade que Jesus manifestou. Que Deus, é interessante notar que Deus gosta de coisas manifestas. Nós podemos dizer em nossa oração, mas Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu necessito, mas Ele quer que nós manifestemos por palavra, porque se sabemos que Ele nos ouve, já recebemos aquilo que temos pedido. A Bíblia também diz: crie, por isso falei, expressei diante de Deus, tornei manifesto diante dos céus aquilo que eu peço. Isso é uma manifestação de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outra forma de expressarmos a nossa fé senão declarando aquilo que pensamos, aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos da parte de Deus. Né? E nada mais agrada a Deus do que nós falarmos dele, para ele. Falar as coisas concernentes de Deus. Para isso, precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer principalmente os seus atributos, a sua essência, a sua natureza. E é sobre isso que eu quero discorrer, né, como tema, sendo a verdade manifesta nesse contexto do Evangelho de João. O Evangelho de João, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? João, discípulo amado, né? Ele foi até o fim. Né? O discípulo do amor, também conhecido nas Escrituras como o discípulo do amor. Ele foi até o fim. Ele estava na cena do Calvário, ele correu trazendo a notícia, né? Ele foi eufórico quando soube que Jesus ressuscitou. E o seu evangelho começa com o verbo. A primeira verdade manifesta é que Jesus é o verbo. A primeira grande verdade manifesta no evangelho de João. Jesus é o verbo de Deus. Começa o evangelho de João com essa citação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua graça, né? Cheia de verdade. Então se destaca nesse evangelho a verdade do Filho de Deus. Jesus, Deus também manifesta através da sua palavra o precursor de Jesus Cristo, revelando esse precursor também a verdade. Esse precursor, né, é João Batista, que veio preparar o caminho, né? A voz que clama do deserto. Ele preparou o caminho do Senhor para que quando Jesus viesse encontrasse um povo com um bom ânimo, né? E ele falou de Jesus Cristo. Ele tinha o testemunho de Jesus Cristo, né? Que é uma declaração veemente. O testemunho de Jesus Cristo é uma declaração veemente contra toda injustiça, contra toda mentira, contra todo pecado, contra toda desigualdade da justiça. Ele manifesta, né,
a justiça de Deus, né? O testemunho de Jesus Cristo é o próprio espírito da profecia. Temos nós, como cristão, que ter o testemunho de Jesus Cristo em nossa vida. Porque as Escrituras têm esse cerne, né? Tem esse cerne que é o testemunho de Jesus Cristo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o testemunho de Cristo sobressai, é o destaque. Jesus Cristo sobressai em toda a linha das Escrituras, em toda a linha de pensamento. Deus está preparando um povo, Deus preserva um povo para que seu filho viesse, né? E ele, no concílio eterno, se apresentou, mesmo o homem já caído em pecado, mesmo Deus sabendo de antemão que o homem cairia no Éden em pecado e que teria que provar a morte, Jesus não desiste do homem. Neste concílio eterno, antes mesmo da queda do homem, da criação do homem, Jesus se faz voluntário e diz: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Né? Então, ele decidiu ser voluntário por amor. Ele desceu para colocar as coisas em ordem, para desfazer a morte, desfazer o pecado e nos dar a chance de vida eterna. Então, Jesus, na manifestação da verdade, é o Verbo, o Logos, toda a palavra de Deus. Mas ele também é o Rema. Deus tem uma palavra específica também para todo aquele que crê. Rema está contido no Logos. Deus tem a palavra toda para você, mas também ele tem uma palavra específica para a tua vida. Olhando o contexto do Evangelho de João, o Verbo de Deus, né? Jesus, anunciado por João Batista, né? João Batista fala algo que nunca tinha sido falado. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele apresenta Jesus, quando ele vê Jesus chegando ali no Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algo interessante acontece com dois dos discípulos de João, André e Simão Pedro. Eu creio que aquela frase do João Batista, quando ele aponta para Jesus e ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo chamou tanto a atenção de dois de seus discípulos que eles passaram a seguir Jesus. André e Pedro passaram a seguir Jesus. Eu creio certamente que foi por causa desta frase, que tira o pecado do mundo. Aqui uma verdade que sobressai também. O grande problema da humanidade se chama pecado. Não é desvio psicológico, desvio de conduta ou qualquer outra espécie apresentada como problema do homem. O grande problema do homem se chama pecado. O pecado é perder a marca. Um dos desígnios do pecado é perder a marca de Deus na vida do homem. Deus tem uma marca na tua vida, mas se você se deixa levar pelo pecado, você perde a marca de Deus na tua vida. Pecado também é errar o alvo. O alvo que Deus traçou para o homem é de vida, e de vida em abundância. Deus, em sua palavra, fala: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamento de vitória, pensamento de vida, para que alcanceis o fim que desejais. Então, a verdade é manifesta de forma gloriosa no Evangelho de João. Outra que me chama a atenção é que, depois de Jesus aparecer no Jordão, de já ter dois discípulos de João Batista o seguindo, interrogando, perguntando, né? Eles levam Jesus a Natanael. Eles levam Jesus a Natanael, um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, segundo Jesus Cristo. E fala algo que estava no âmago, revela a Natanael a verdade íntima.
Porque Jesus Cristo revela o íntimo, o âmago da nossa alma. A palavra vai no âmago da nossa alma e a palavra nos discerne. A palavra nos traduz, ela é como um espelho. E quando ele fala algo que era pertencente a Natanael, pertencente ao âmago, um segredo do seu coração, só Deus e Natanael sabiam daquele segredo, né? Que Jesus fala para ele, né? E o segredo era esse: antes que Felipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Não vou entrar no mérito, né, dessa questão, mas era um segredo íntimo do coração de Natanael. Ele leva um choque porque ele vê a revelação da verdade, daquilo que estava no âmago do seu coração. E algo mais tremendo Deus fala para Natanael: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele fala uma verdade concernente àquilo que o povo de Deus verá logo, os céus abertos. A grande verdade é que Deus tem os céus abertos sobre aqueles que são fiéis, sobre aqueles que são verdadeiros. Os céus estão abertos. Não há porta fechada para os verdadeiros cristãos, para os verdadeiros israelitas. A revelação de Deus, a verdade de Deus sobre os verdadeiros, sobre os remanescentes, é que os céus estão abertos. O evangelho que nós cremos é o evangelho de poder, em que os céus estão abertos. A graça de Deus está fluindo sobre a vida da igreja fiel, da igreja remanescente fiel, que não se corrompeu, que não fez aliança com o mundo, com os espúrios. O povo de Deus, o corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando de uma denominação, mas eu estou falando da igreja como corpo de Cristo, composta por todos os fiéis, por todos aqueles que se negam a fazer aliança com o mundo. Mais uma verdade tremenda revelada. Jesus, em um dos seus primeiros milagres, transforma a água em vinho. Transforma naquele casamento, em Caná da Galileia, ele transforma água em vinho, livrando aquela família de uma vergonha perante convidados. Jesus estava naquele casamento e faltava o vinho. Então ele transforma a água em vinho, né? O vinho, símbolo da alegria, símbolo da alegria, da comemoração, da alegria que temos como igreja de celebrar também, através do memorial da Santa Ceia, a morte de Cristo, que nos trouxe redenção. Jesus faz o primeiro milagre. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus é revelado. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós cremos no poder e no milagre do Senhor Jesus Cristo. Aqui foi revelado o seu poder sobre as coisas criadas, seu poder na esfera da natureza, né? Quando ele transforma água em vinho, ele está mostrando o seu poder, mostrando que no final a alegria é melhor. Aliás, em termos de alegria e de final, Deus deixou o melhor para o fim. Para o fim para o cristão significa sempre o melhor. O melhor de tudo é que Deus está conosco, é que a presença de Deus nos traz alegria, abundância, contentamento, paz, suficiência na alma. O mundo não tem essa paz, o mundo não tem essa alegria,